seja bem-vindo a mais um episódio do programa Elas e Elas, agora na sua segunda temporada. Hoje nós estamos aqui com a Margarida Marucchi Pereira, que é dentista, mãe e que tem uma história muito interessante para contar pra gente. Margarida, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada por poder falar um pouquinho de mim para vocês. Margarida, para a gente começar, vamos voltar no passado e lembrar um pouco da sua infância, das suas raízes, que foi no estado de São Paulo. Sim, eu nasci lá no interior de São Paulo, na cidade chamada Irapuru. E não vivi na cidade, vivi mais na roça com meus pais. E cresci até os 17 anos, né, na roça. E meu pai sempre foi um incentivador do conhecimento, do estudo, então ele deu maior força para que eu e meus irmãos estudássemos. Como você pontuou, foram muitas dificuldades, considerando que você morava no interior e ainda, né, na área rural. Então, se a gente precisasse, por exemplo, estudar, a escola no grupo era 500 metros, quando eu fui fazer o primeiro ano, porque na época não tinha pré e nada, primeiro ano e até o quarto ano. Aí depois tinha um exame que chamava de admissão, e aí já não era mais, né, tinha que ir para a cidade. E para a cidade eram 16 quilômetros. Então ele meu pai arrumou um ônibus para que pudessem levar os alunos, né, os alunos que quisessem continuar o estudo. E aí ele arrumou mais ou menos, na época, não sei se foi 10, 11 alunos, e arrumou um ônibus e nós fomos para a escola. Aí fizemos da 5ª à 8ª série, né, que era assim, e depois foi o colégio. Aí depois foi onde saí para fazer cursinho, e pois era o incentivo dele mesmo, ele gostava assim, não, tem que estudar. E aí fiz cursinho, e depois eu consegui passar lá em Uberaba, fiz a faculdade de odontologia lá e conheci o Márcio, namoramos e casamos, e aí vim morar aqui em São Gotardo, casamos em 1985, formamos em 83, casamos em 85, aí já no primeiro mês de casamento, engravidei. Aí nasceu o Vitor, aí depois foi o Leandro, o Mauro, a Cíntia e o Daniel. E 4 deles fizeram odontologia, estão trabalhando comigo. E o Mauro resolveu fazer agronomia, mas estão todos na cidade, né? Então a gente está sempre juntas. Então, assim, sou uma mãe satisfeita, realizada, né? Por ter os meninos aqui, por eles ter se esforçados, né? E eles me ajudam bastante lá no consultório, eles que dirigem, cada um tem a sua especialidade, então é um orgulho, sabe? É uma mãe orgulhosa com os filhos que tem, e o Mauro também, que fez agronomia, ele também, assim, ele sabe, assim, tem muitos amigos, sabe conversar com o pessoal, tudo, né? Tem um jeitinho muito do pai dele. E é muito importante a gente voltar um pouco na sua infância e conectar em você como mãe, que é a sua descendência japonesa, os seus pais que vieram muito jovens, né, e tiveram que conquistar um espaço aqui no Brasil. Conta um pouco mais pra gente dessa etapa. E não é fácil, né? O pessoal vem para um país que não conhece a língua e as pessoas também, todo mundo tem assim, uma forma diferente, né, de educação, de vida. E meu pai, por exemplo, ele veio com 9 anos do Japão, numa cidade que chama Tokushima, país que é Tokushima-ken, acho que a cidade é Tokushima. Então, não sabia falar nada, ele veio com 9 anos, veio com o pai e a mãe dele. E aí foi morar lá em Marília, depois foi para Bastos, aí depois que ele foi a cidade onde que eu nasci, né? E dali ele conseguiu desenvolver, ganhar o dinheiro, comprar um terreno, construir a casa. Ele mexia com lavoura, né? Então plantava todo tipo de
tinha todo tipo de plantação. E de certa forma você se sentiu em casa então em São Gotardo, já Sim. que você veio de uma família da agricultura e São Gotardo tão forte nessa área também. Sim. Quer dizer, gosto dessa área também, mas eu acho assim, a agricultura é uma área assim que o pessoal sofre mais, né? É mais difícil, né? Às vezes perde, às vezes ganha, acho que tem muito dinheiro. Então e o Mauro veio seguindo essa parte da família também, né? Então eu admiro muito o pessoal que trabalha para poder alimentar o povo, né? E dá muito serviço. E o Mauro gosta dessa área. E aí você se desvinculou da família para vir para Minas e estudar em Uberaba. Então, meus pais, por exemplo, igual eu falei com você, né? Meus pais, minha mãe veio com 23 anos, então o que aconteceu? Ela veio assim, no sistema que chama MIAI lá no Japão, né? Ela vem sem conhecer a pessoa, sem nada, vem, casa, vive, cria os filhos, ainda bem que ela tinha muito amor, né, pelos filhos, que é uma mãe, assim, eu acho foi muito sofredora, né? Que ficou longe da família, ela já não tinha pai nem mãe, que ela tinha perdido, e aí ela estava sozinha, né? Tinha um tutor que cuidava dela, falou assim, não, você tem que casar, arrumou o marido para ela, vai casa, e veio aqui no Brasil com 23 anos, veio de avião, então o pessoal achava estranho assim, como você veio de avião, né? Mas porque o pessoal vinha mais de navio. Mas ela casou e aprendeu a gostar do Brasil, ela falou assim, não volto lá, eu fico aqui, que aqui é a minha família. E aí, voltando lá à pergunta que você fez, que eu formei, né? E aí, eu não te contei uma história, meus pais eram contra o casamento. Ai, meu Deus, por quê? Mas meu pai... Pela distância? Não, é porque os japoneses, principalmente, minha mãe viveu, né, na época da guerra, só que ela assim, ela já aceitava mais. E meu pai, ele veio assim, novo, então talvez ele quisesse manter a tradição também, né? E antigamente, na época da guerra, minha mãe, o pai dela parecia assim, uma pessoa mais com os traços mais americanos, né? Então eles jogavam pedra nele, sabe? Então minha mãe tinha medo, falou assim, vocês vão arrumar um filho mestiço, eles podem, né? Pode não ser aceito na sociedade. E meu pai, porque acho que mais pela tradição, então ele queria manter isso daí. Então ele era contra, ele era mais. O medo do preconceito que poderia acontecer em diversas situações, né? E aí, acho que o amor foi mais forte. E aí, durante a faculdade nós namoramos, aí depois eu formei e fui trabalhar em São Paulo. E aí o Márcio conversou comigo, falou assim, então vamos dar um jeito, né, da gente, vamos conversar, né, para ver se consegue. Falei, eu não posso casar sem o consentimento, né, deles, eu não vou achar legal. Aí ele foi, e essa parte que eu não contei, né, o pai do Márcio, que é o Zé, né, que é dentista, que foi dentista também, a mãe dele, mais o Nishoka-san, mais um gerente lá da cooperativa, né, que tinha assim mais influência, né, podia conversar melhor. Aí foram lá, conversaram com meu pai para ver se aceitava o casamento, né? Falei assim, não vai ter jeito não, eles vão querer ficar juntos de qualquer jeito. Aí foi onde marcou a data. Aí nós casamos em final de junho de 1985. Aí foi onde eu vim cá, né? A cultura é diferente. O clima aqui em São Gotardo era muito frio na época. Principalmente em comparação à região que você morava lá em São Paulo. Sim, lá é quente, é bem quente, aqui era bem frio. Você passou por várias adaptações, uma cidade que você não conhecia, você não tinha muitas pessoas próximas, né, tirando a família do seu marido, e logo você engravidou, o clima, o trabalho também, né, que você veio e comecei a trabalhar também. O Márcio era muito a favor, disse, não, você não pode esquecer aquilo, né? E a mãe dele também falou, não, você formou, então você tem que preocupar, sim, em ser uma profissional, né? Sim. E é importante, né? Porque nesse processo, é importante a gente falar disso, que nesse processo de se entender enquanto esposa, mãe, mas não se esquecer enquanto mulher, sim, né? E a profissão faz parte. Isso, né? Porque ela é quem faz com que a gente se valorize, né? Na profissão.
conversando com as pessoas, fazendo alguma coisa, algum bem, né? Isso daí ajuda bastante o seu ser como pessoa. É manter O amor, a sua essência, né? Isso. E, querendo ou não, na sua profissão também você trabalha muito essa questão com as pessoas, né? Porque apesar de ser um cuidado com a saúde, mas também é uma autoestima, é um olhar para si, né? Muita gente deixa de sorrir por medo, por vergonha, né? Sim. E é um processo muito interessante. Porque se você melhora a estética, né, do sorriso, você melhora tudo, né? O rosto, a feição, a autoestima da pessoa. Ela vai sorrir mais, vai ficar mais feliz, vai conseguir conquistar mais, assim, as pessoas, né, em sua volta. Não vai ficar com aquela feição triste. E eu gosto muito da minha profissão ainda. Sou apaixonada e eu acho, assim, que incentivei muita gente a seguir essa área também. Além dos meus filhos, né? Sim, é muito importante. Você continuou estudando, né? Se especializando. Sim. Aqui, vou falar nos termos que eu conheço, mas numa parte mais de aparelhos, né? Para corrigir. Como que foi para você escolher essa área, se especializar depois de mais velha, né? Que também não é fácil, já com filhos. Conta um pouco mais dessa parte. Então, eu vim para cá e comecei, depois que eu casei, né, com o Márcio me incentivou a trabalhar, assim, que ele trabalhava no sindicato. Aí falou assim, ó, agora você vai lá e você faz os trabalhos. Fui lá, trabalhei um tempo, acho que fiquei mais ou menos 2 anos lá. E aí depois montei um consultório, o Márcio me ajudou, montou o consultório para mim e falou assim, agora eu trabalhava com ele. Aí depois montei um consultório e passei a trabalhar no meu. E fui atender mais, assim, crianças, sabe? Crianças, as adolescentes, algumas pessoas mais velhas, mas... E aí eu via os problemas que tinha. Pensava, não, tem que resolver isso daqui. Aí vai. Enquanto eu estava com meus meninos pequenos, ficava difícil, né? Pensar em estudar fora. E vai procurar estudar. Você vê, a gente que é mulher tem que correr atrás, né? Sim. Hoje já é mais fácil, né? Que hoje é mais fácil sair tudo para estudar, né? E aí eu vi assim que estava faltando alguma coisa para ajudar a melhorar, porque tratar de dente, corrigir, alinhar, não é só arrumar estética, é arrumar a função. Para a pessoa poder mastigar bem, para poder ter uma boa saúde, né? Porque se você não mastiga bem, você engole. Aí você não vai ter uma boa saúde geral. Se arrumando a função, né? Conseguindo morder, encaixar direitinho seus dentes, a estética ela vem. É o que o professor falava para mim. Se arrumando a função, a estética vem junto. Então é isso. Aí sempre eu pus isso na cabeça. Arruma a função, a estética vem. Que aí você fica com um sorriso bonito, os dentes encaixam nos lugares onde tem que encaixar direitinho. Então pensei, eu preciso aprender. Aí foi onde eu comecei. Comecei lá em Ribeirão Preto, fiz um curso de preventiva. Aí depois fiz um curso também lá mesmo de orto. Aí depois eu fui para São Paulo, falei, vou pegar e fazer as pós-graduações. Aí fui focando mais nessa área de ortodontia, fiz depois radiologia, aí depois fiz a oclusão, né, com o professor lá da USP de São Paulo. Aí depois falei, tem que estudar mais ainda, tem que entender melhor. Aí foi estudando, aí foi onde que eu fiz o mestrado também. E fiz um curso, o último que eu fiz foi de DTM, que é da disfunção, quando dá dor nessa região do ouvido. Fiz junto com a Cíntia. Entra até nesse tema em relação ao bruxismo? Isso, também. Mas a bruxismo tem muita coisa, muitos fatores, né? Porque eu tenho bruxismo e assim, conheço muita gente que acabou adquirindo, né, esse bruxismo. Sim. Com ansiedade, com o tempo que a gente está vivendo hoje, com todas as dificuldades, né? E a odontologia, como você falou, é importante ir se atualizando, porque as pessoas mudam, as formas de se alimentar mudam, os cuidados mudam, né? Hoje as pessoas têm muito mais acesso às coisas, mas o estresse também né? Então, causa muitas dificuldades, sim, né? Então... E a gente tem que se atualizar também em relação a essa questão de que as coisas vão mudando, novas técnicas, novas tecnologias. Isso vai surgindo, né? Como você faz, como uma forma melhor de trabalhar, a forma mais rápida, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem o CAD/CAM,
que antes o protético tinha que fazer o dente, demorava, né, mais tempo, que tinha que confeccionar assim, pontinho por pontinho, pozinho, molha o pozinho, vai colocando, fazendo um dente. E hoje não, hoje tem o CAD/CAM, né, e que você trabalha tudo no computador, já faz o formato do dente, já chega bem próximo daquele dente da pessoa, aí você fresa e às vezes no mesmo dia o paciente prepara de manhã e à tarde já recebe a sua peça, sua coroa. Realmente as coisas vão mudando e ainda bem que para melhor, né? Queria também que você falasse assim, você citou um pouco sobre essa importância da mulher continuar, né, melhorando e tudo. Queria que você falasse, quando você veio para São Gotardo, não só aqui, né, como você começou atendendo no estado de São Paulo, mas como que foi para você, sendo uma mulher jovem, de origem japonesa, e houve um preconceito inicial, assim? Sempre tem, né? Que tinha um paciente lá em São Paulo que chegou e falou assim, ele falou para a secretária, olha, eu não quero tratar com ela não, porque ela é mulher e ela é muito nova. Aí a moça falou, se você não for tratar com ela, a outra mulher também. Aí foi onde ele resolveu fazer o tratamento comigo, aí chegou no final e ele agradeceu. Ele falou assim, não pensei que fosse assim. Realmente esse preconceito inicial, até porque nesse início principalmente era uma outra época, né? Sim. Mas com o conhecimento, com a experiência, as pessoas vão confiando. Né? Isso vai, com o tempo, né? E para você também foi importante ter esse apoio do seu marido, né? Tanto no seu estudo, na sua especialização, para você continuar. Se a gente não tiver um marido que colabora com a gente, que participa, que dá um incentivo, é difícil, porque quando comecei a estudar, a Cíntia tinha 4 anos. E ela ficou assim, né? Fica como se fosse abandonada, né? E o Daniel, mais novo, tinha 2 anos. Mas eu falei, tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, né? Então, ele que apoiou bastante. E vocês dois começaram a clínica Maruque Pereira em mais ou menos que década? 80? Olha, foi em 90. 90 nós construímos a casa, em 91 o consultório estava pronto. Em 1900, foi no milênio passado, né? Isso. Na década passada. Então, são mais de 30 anos de clínica Maruque Pereira aqui em São Gotardo. São, porque foi em 91. E vocês dois eram os responsáveis ali? Isso, porque a parte que nós tínhamos era só uma parte da frente, sabe? Uhum. Aquela parte da frente onde tem uma rampa lá, acho que você não foi. Mas antes dela era o consultório completo, com laboratório e tudo. Aí depois que foi aumentando, foi ficando ela mais comprida, mais profundo, mas foi nessa época que nós iniciamos. Aí era só eu e o Márcio, né? Em 1990, mas foi lá que nós começamos a trabalhar. Começamos assim, antes não, né? Foi no consultório do pai dele e eu lá na Praça São Sebastião. Aí em 91 nós começamos ali, os dois. E como que foi para vocês, assim, como você pontuou, passar por ser pais, os filhos demandando, seus filhos também têm uma idade relativamente próxima um do outro, né? Mas com a casa próxima ali também ajuda, mas conta como que foi essa parte. Os meus filhos, quando eles eram pequenos, né, quando nós mudamos para lá, foi assim, mais fácil, porque a casa ficava no fundo, então a gente sempre estava dando assistência. É mais o Márcio que dava assistência, que ele corria atrás, via, olhava, ele olhava tudo. O olho dele era igual um olho de águia. Então, ele via e ajudava a cuidar bastante. E isso me ajudou muito para eu poder focar também na odontologia. E assim, o luto de ter passado pelo luto da perda do Márcio e tendo seus filhos juntos, mas é muito difícil você assumindo, né, a clínica de forma integral. Como que foi para vocês passar por esse luto? Essa fase foi difícil, viu? Porque eu acho assim, eu não era eu. Eu acho que eu fiquei muito perdida. Durante uns 5 anos eu fiquei bastante. Então, graças a Deus, meus filhos estavam lá e eles me apoiavam bastante. E foi bom assim que a gente conseguiu, porque era muito cansativo, né?
eu tinha que pensar no que ele estava fazendo ali na parte administrativa, porque a parte de profissional, cada um é cada um, né? Então, eu acho assim, que ele era insubstituível. É claro que meus filhos têm a habilidade e a função deles, que é nato de cada um, né? Então, eu achei assim muito cansativo, muito difícil, mas aí os meninos foram vendo, né, que eu precisava de ajuda, que eu não podia ficar sozinha, então eles foram trabalhando nessa área e cada um foi pegando aquela área que mais estava, que existia mais habilidade, afinidade, né? Foram trabalhando isso, e a Cíntia foi pegando a parte administrativa, sabe? Então, tá levando muito bem, assim, porque os meninos estão, assim, realmente eles vestiram a camisa para ajudar nessa administração da clínica. Temos assessoria também de fora, né? Sim. A parte administrativa, no marketing, na parte jurídica. É importante que depois disso vocês foram destinando, né, as funções. Sim. Mas realmente, imagino o quanto deve ser difícil lidar com o luto e precisar estar lá. Isso, Porque como que você abre mão de um tratamento, de um cuidado que você já tinha, né? E seus filhos também passando por isso. Então, imagino que tenha sido uma fase muito delicada. Sim, foi bastante. Ainda bem que eu tinha minha sogra, que ela chegava e falava assim, vai se cuidar. E ela também tinha perdido, né? Vai se cuidar. Então, isso ajuda muito. Você teve uma família também aqui em São Gotardo que também te abraçou, sim, né? Sim, graças a Deus. E é importante, assim, a gente também falar que agora a avó também, né? Como que é para você ser mãe 2 vezes, agora ter mais essa alegria? Ter um neto, assim, pra gente olhar, cuidar, dar carinho, né? É a gente querer, acho que, dar um pouquinho mais de amor àquele filho, né? Como se fosse, né? Mas é muito gostoso. Eu tenho a Laura, que é do Vitor, né? O Vitor também tem o mais novo, que chama Felipe. Então, são 6 netinhos. A última é da Cíntia, que é a Laís. Aí tem o Eduardo e o Augusto, que é do Leandro. E a Júlia, que é do Mauro. Então, e agora? Mais novinha. É gostoso. Você tem netos de todas as idades, você já passou por várias fases, né, Sim. nesse apoio. E querendo ou não, é importante o seu apoio até para eles poderem estar trabalhando também, né? Eu falo assim, acho que eu não ajudo muito, né? Em relação aos netos, mas assim, estando em casa, eu recebo com todo o amor. É o apoio que é possível, né? Sim. E também, hoje, graças a Deus, a gente tem outras oportunidades. Está muito mais fácil, de certa forma, né? Para que a gente possa ter com quem deixar os nossos filhos, para que a gente possa realmente seguir o nosso caminho. Né? Então, graças a Deus, eu tive pessoas boas que me ajudaram bastante. Tanto para olhar meus meninos, para tomar conta da casa, isso ajudou bastante também, para poder me dar mais liberdade, né? Para trabalhar na minha profissão. E também uma coisa que eu queria ver com você dessa questão da sua origem japonesa é que agora com seus netos você sentiu um pouco de vontade de passar um pouco mais do que você sabe sobre a sua cultura, aprender um pouco mais, passar. Como que você vê assim para você hoje podendo passar isso para eles? Eu acho que eu perdi um pouco, sabe? E eu estou tentando resgatar um pouquinho. Porque quando eu era pequena, meus avós ficavam lá em casa, mas não era muito, ficava mais na cidade, que eles gostavam. Minha avó gostava muito de ficar mais na cidade, meu avô na roça. Então, assim, eu peguei muito pouco japonês, mas quando eu era pequena também, meus irmãos, quando eu tinha 2 irmãos mais velhos, eles foram para a escola e não sabia nada de português, só sabia japonês. E aí eles não estavam conseguindo aprender. Aí minha mãe arrumou uma cartilha, começou a estudar, porque ela também não sabia, né? Ela começou a estudar e foi ensinando os meninos do jeito dela, os meus irmãos mais velhos. E aí, quando eu fui para a escola, ela já falava mais
um português meio japonês, né? Japonês. São línguas muito diferentes, né? Então é difícil esse aprendizado. É a mesma letra, é bastante diferente, não tem nada a ver, né? Então, assim, aí eles passaram a tentar falar mais, assim, o português, mesmo que não fosse, assim, de forma correta, para a gente poder ir melhor na escola. Então, foi uma fase difícil para ela, né? Mais para ela. Então, aí eu acho, assim, que aí nós fomos perdendo muito dessa... Quer dizer, tem as tradições, a gente tem um pouquinho, mas, assim, foi perdendo a forma de falar, tudo. De certa forma, facilita um pouco você estar em uma cidade que também tem tantos outros descendentes, né? Porque a gente sabe que em outras partes do país a gente tem menos essa participação, mas aqui é mais forte, né? Sim. E é bom, né? Encontrar, conversar, mas muitas vezes a gente não conversa o japonês, né? Então, quer dizer que perde. Tem só as tradições, né? O que tem aqui, né? Por exemplo, lá no Absesc, na minha terra também a gente tinha os Ondokai, algumas comemorações. Então, e você me contou, né, que você está tentando aprender um pouco mais da língua, que com certeza é uma barreira muito difícil, mas que faz parte também para se reconectar um pouco com essa cultura. Porque minha mãe falava assim um pouquinho japonês misturado, meu pai também, então assim, eu tenho um pouquinho, né, assim, porque as colocações das palavras são diferentes. Aí eu pensei, eu vou aprender esse japonês, se der eu quero ir lá visitar, quem sabe se der certo. E você tem familiares que moram ainda no Japão? Mas eu não tenho assim contato não. Sim. É que com a vinda, né, acaba perdendo um pouco de contato, até porque naquela época não tinha forma de contato igual a gente tem hoje no telefone. Sim, isso. E tem o WhatsApp, tudo, né? E querendo ou não, passar um pouquinho também disso para os seus filhos, para os seus netos, para tentar manter esse costume e essa cultura, né? Algumas coisas a gente tenta passar, mas eu acho assim, eu acho que cada um assim vai seguindo, né? E vai mudando um pouco. Que eu vi assim, o que a minha mãe fazia na época, por exemplo, de final de ano, que tem a comemoração de fazer mochi. Mochi é um arroz japonês que faz uns bolinhos, né? Essas coisas assim, tem a missa que fazia em casa, né? Então essas coisas assim vai diminuindo, né? Mas mantendo pelo menos um pouco, a gente passa isso, né, de geração em geração. Né? Pelo menos eles vão lembrar. A Bachan é vó, né? A Bachan fazia isso, o Dichan fazia isso, né? Que seriam meus pais. Então, aí eu faço assim alguma coisinha, aí eu vejo assim que eles gostam, né, dessas coisas que eles curtiam na infância. Eles têm um interesse e curiosidade, né? Isso, e eles gostam ainda, né? Margarida, a gente já está chegando ao final do nosso programa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a mulher que está nos assistindo agora, porque nós estamos no mês da mulher, mês de março, um momento para a gente refletir realmente as nossas conquistas, as nossas dificuldades. Cada um tem aí o seu caminho, né, para passar, como você vem contar a sua história. Queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste de força nesse momento. Olha, eu acho assim, que a única força que a gente tem como mulher, para você conseguir continuar, para você continuar assim, viver bem, é o amor. Amor pelo que você faz, amor pelos filhos, se você tem, amor pelas pessoas que estão... É claro que todo amor é de uma forma diferente, né? Que amor pelos filhos é diferente de amor pelo marido, amor pelo namorado, amor pelo pai, amor pela mãe, né? O amor pelos amigos. Então, cada amor é diferente. Mas se você tiver esse amor, então você vai. Deus te leva. Então, ame muito, ame todos que estão em sua volta, ame as pessoas, ame seus filhos com muito carinho, ame sua profissão, ame o que você faz, que você vai, você vive, você sobrevive e seja feliz. Que mensagem bonita. É muito importante a gente lembrar
que o amor move o mundo, né? Sim. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Foi muito importante ouvir, né, sua história, trazer essa cultura, trazer um pouco das coisas que você viveu, e eu tenho certeza que vai fazer diferença para quem nos assiste. Muito obrigada. Maria, muito obrigada pelo convite, por participar do programa Elas e Elas. É um prazer enorme e estou muito feliz com isso. Muito obrigada a todos, né, pessoal que está ouvindo a gente, né? A equipe que faz, que transforma isso para que aconteça, e a você que é muito meiga, é linda, meiga. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você. A gente tem outras oportunidades. Muito obrigada. Eu agradeço a sua audiência e eu te espero no próximo programa.